fechamos o primeiro contrato. 5h19, ó, pixão de R$4.000. Primeiro cliente fechado. Pô, porra, bom demais, irmão. Não ia gravar esse vídeo. Eu não ia gravar, mas alguma coisa tá me falando pra mim gravar esse vídeo. Então eu já tava deitado com a minha namorada. A gente fechou o primeiro contrato da empresa Nexo. E como eu falei que eu ia documentar pra vocês, aqui estou eu. Um contrato no valor de R$5.000. Eu vou mostrar isso pra vocês. Tudo que eu fiz, o diagnóstico que eu entreguei pro cliente e também, obviamente, no próximo vídeo eu vou estar mostrando como que eu vou entregar isso pra ele, né? Esse resultado. Então eu espero que você goste desse vídeo. Vamos pra cima. Eu estou aqui na tela do meu computador para mostrar pra vocês como eu fechei um contrato no valor de R$5.000 na prática, tá? Com o Cloud Code, né? Vendendo ali para um advogado. Bom, eu gravei essa call para vocês, tá? Ela tem 55 minutos de call, só que infelizmente o meu áudio não saiu, tá? Quer dizer, o meu áudio saiu, né? Mas o do advogado não saiu. Então eu não achei muito interessante de mostrar ela, mas eu vou separar ela por tópicos aqui e vou mostrar exatamente o que eu mostrei para ele nessa call, tá? Então, no mesmo time ali que eu for cortando para vocês, eu vou cortando aqui também nessa call para apresentar. Eu pedi, obviamente, autorização prévia para estar gravando esse vídeo aqui, eu pedi autorização para ele, se a gente podia estar fazendo esse vídeo. Eu falei para ele que era um projeto novo, era uma empresa nova. Eu vou mostrar para vocês também qual que foi a estratégia exata que eu utilizei para você também poder fechar o seu cliente. Léo, eu preciso ter um escritório para fechar esse cliente? Não, você não precisa. Léo, eu preciso ter portfólio para fechar esse cliente? Não, você não precisa. Léo, o que eu preciso? Você precisa utilizar o Cloud Code no seu computador. Você precisa estudar um pouquinho ali, conversar com ele. Assim como é igual você quando compra um celular novo, você não fica fuçando para aprender. É exatamente isso que você vai fazer. Você se inscrever nesse canal, porque já passou das 4 da manhã, eu estou gravando esse conteúdo para você. Eu estava deitado, eu não conseguia dormir, justamente para agregar valor para você, tá? Para que você aprenda, para que você cresça, para que você se desenvolva, né? Para você conseguir ganhar grana com o Cloud Code, sem teoriazinha aqui na prática, tá? Então não quero tomar muito tempo de vocês, vamos logo para a estratégia, tá bom? Bom, aqui é muito simples, tá? Já estava 2 semanas desenvolvendo meu sistema, eu já tenho 7 anos de mercado digital, para você que não me conhece, tá? E, bom, eu já faturei mais de R$10 milhões no mercado digital, então eu sei exatamente as dores no posicionamento digital que um cliente tem. Então, qual que foi o meu primeiro objetivo com a Nexo assim que eu abri? Era fechar o primeiro cliente, mas antes ali idealizar o processo, idealizar o meu sistema, ter um porquê, ter como eu entregar para o cliente ali com mais rapidez e agilidade. Isso é no meu caso, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento. Para você que está começando, você pode ali pegar clientes ali, seus conhecidos, o seu tio, a sua tia, os seus primos ali que tem algum tipo de negócio. Você pode pegar de algum amigo que tem algum tipo de negócio e está agregando valor para ele, tentando idealizar um site para ele, tentando fazer ali um funil de vendas para ele. E você vai estudando e vai aprendendo nesse processo. E com certeza, já que do fato que você não vai cobrar absolutamente nada para aprender, as pessoas ali vão estar chegando através deles, né? Porque você está agregando valor para essa pessoa. Então ela vai acabar te indicando também. Então eu coloquei uma meta mínima aqui. Logo na primeira semana que eu iniciasse de fato a estratégia de captação de cliente, eu queria fechar ali com uma meta mínima de R$5.000. Porque eu acredito que é um valor justo, não é um valor muito caro, não é 10, 15 mil reais, tá? Que são empresas ali que faturam acima de 300 mil que podem pagar, que são empresas ali que eu acredito que a maioria da galera ali não vai chorar muito para poder pagar, é algo mais tranquilo, né? Então, eu idealizei esse preço, tá? É algo que eu consigo entregar também e estou de acordo. Obviamente, se eu pegasse a empresa ali com faturamento superior a 300, a 500 mil ali, eu cobraria um pouco mais caro, mas também entregaria mais valor, né? Então, depende do cliente ali que a gente vai estar fazendo essa precificação, tá? Não é para todos os nichos também. É que nesse caso em específico, eu achei algo muito mais simples de fazer do que algo ali para por exemplo, uma imobiliária, por exemplo, que é algo muito mais complexo de se fazer, né? Então, a primeira estratégia era uma meta de R$5.000. Aí a gente tem 2 caminhos para isso, tá? Existe o inbound e o outbound, tá? O que seria basicamente isso, Léo? O inbound é as pessoas virem até você. Por exemplo, eu tenho esse canal do YouTube, estou gravando um conteúdo para vocês didático, e esse conteúdo possa ser que alcance algum empresário, e esse empresário me procure porque sabe exatamente do que eu estou falando, que é algo sério, que é algo que é estudado, que é algo que eu já vivo na prática, né? Então ele, viu o valor? Ele vai querer meu serviço. Então isso, como ele vai me procurar, isso é inbound, né? Os clientes vêm até mim.
tá bom? E existe também as estratégias ali que a gente pode fazer, que é a outbound, que é eu ir até o cliente, né? Então, é eu chamar ele no privado, etc, tá? Então, assim, no primeiro caso, o inbound dos clientes irem até você é normalmente com tráfego pago, influenciador, parceria e indicações e assim por diante, né? Então, você prestando um bom serviço, automaticamente você vai ter um inbound. Mas eu não queria gastar, eu queria fechar no meu próprio círculo social ali, porque seria muito mais facilitado para mim, tá? E aí existem duas formas de outbound, que é abordar um lead que não te conhece, tá? Ou seja, ele nunca viu você na vida, e abordar um lead que você já conhece, uma pessoa ali que já viu o seu rosto, já é um conhecido, já foi em alguma chácara, algum evento, alguma coisa. É muito mais fácil você vender para esse cliente, tá? Então, no primeiro caso, a gente precisa passar mais confiança e valor, porque o cara nunca te viu na vida, então ele não sabe se você é uma pessoa honesta, se não, se você tem know-how, se você não tem, se você é profissional, se você não é, se você trabalha, sei lá, é você sozinho, você tem equipe. O cara vai te perguntar tudo, o cara vai fazer uma breve pesquisa para você, vai ver se o seu posicionamento também tá muito bem no digital. Então, assim, tem como vender? Tem, mas você vai ter que agregar valor para essa pessoa, tá? Eu conheço ali amigos que, pô, trabalham dentro de casa, trabalham sozinhos e conseguem sim agregar valor para o cliente, porque, pô, eles se posicionam bem, eles falam bem, eles conseguiram agregar valor de fato para o cliente, tá? E basicamente para você fazer uma boa venda é você falar o que o cliente quer ouvir, mas não só isso, conseguir entregar também. Não é só falar um monte de mentira que não vai dar certo, tá? Mais objeção e mais profissional e mais difícil de vender. Agora, quando é um conhecido seu, é muito mais fácil de vender porque ele já te conhece, então já tem uma breve confiança, ele sabe que você não é um picareta, etc. Então, só por esse fato você já sai na frente, né? E você consegue transmitir valor mais fácil também, porque a sua linguagem não precisa ser tão profissional, porque a pessoa já te conhece. Então, assim, você não precisa falar tão formal, você não precisa usar a linguagem técnica, você não precisa nada disso. E também com algum tipo de empresário também você não precisa utilizar, né? Mas ali para o seu círculo social ali, para as pessoas que te conhecem, ou indicação da indicação, ou às vezes um amigo de um parente, etc., você consegue conversar de uma maneira melhor, principalmente no começo, tá? Para você ali que está iniciando o projeto, eu aconselho muito mais. Menos objeção e mais tranquilo e mais fácil de vender, tá? Então, você vai ver que é muito mais simples ali de estar vendendo e estar agregando valor, tá? Bom, aí nessa call, o que eu fiz? Eu iniciei basicamente com um bate-papo, tá? Então, eu pergunto aqui pra ele se eu posso gravar, ele tava dentro de casa ali, eu até brinquei um pouco do cabelo dele que tá bem grande, né? Ele falou, não, cara, é que eu tô deixando meu cabelo crescer porque você falou a questão de visagismo, né? Pra trabalhar a nossa imagem. Eu até indiquei pra ele uma barbearia de visagismo, né? Que é uma barbearia grande aqui em Campinas, que faz esse trabalho ali com o formato do rosto. Pô, os caras saem de lá com uma outra identidade, mais empoderada, tal, passando mais confiança, mais sinônimo de alfa, mais arquétipo, tal, enfim. Aí eu comentei com ele, tal, a gente deu uma brincada aqui, eu sempre ouvindo mais o cliente do que eu mesmo falando, né? Então, é muito interessante você fazer isso, de ouvir as dores primeiro, perguntar quais são suas dores, suas dificuldades, como você se vê daqui a 5 anos, qual que é o seu objetivo com o seu trabalho, por que você faz isso. Você tem que entender e, obviamente, você vai transcrever isso e depois mandar ali no seu sistema, né, na sua inteligência artificial. Gente, detalhe, no próximo vídeo eu vou mostrar como que eu estou entregando isso daqui que eu ofereci para ele, para esse cliente, tá? Então, eu vou utilizar o meu sistema Nexus, que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu já até renomeei ele agora, né? Mas isso vai ser para outro vídeo. Eu vou mostrar passo a passo de como que eu entrego, de como que eu faço o site, de como que eu faço tudo para ele, tá? Obviamente utilizando o meu sistema você vai poder ter acesso a isso também, beleza? Então basicamente aqui eu ouço tudo ali dele e começo o diagnóstico. Então a primeira etapa que eu mostrei para ele ali seria, eu já separei o Instagram dele aqui, mostrei ele aqui do jeans dele, do posicionamento, como que tá. Aí você, Léo, eu me apresentava com jeans, por quê? Porque se eu me apresentasse com um terno, às vezes os clientes ali correriam, né, achando que era muito caro ou algo do tipo, porque normalmente um trabalhista reclamante não vai querer um advogado muito caro, né? Então eu já fazia justamente para não afastar esse tipo de lead. Falei, caralho, o cara já estudou lead, o cara já é diferenciado. Aí eu vi a questão do site dele também, que a gente poderia melhorar, eu falei disso na call, que era um site com elementos, que daria pra gente fazer uma animação muito mais profissional. Vi também a questão do Google, meu negócio dele, vi toda a questão do Google, identifiquei alguns problemas. Eu fiz também um sistema personalizado pessoal, só que eu quero disponibilizar isso para vocês, que é conseguir ver o ranking do cliente no mapa, tá? Então eu coloquei diversas APIs aqui, vixe, deu bastante trabalho para fazer isso aqui, mas a gente conseguiu desenvolver essa ferramenta, tá? Para uso interno, mas eu quero disponibilizar isso para vocês, tá? Então comenta aqui abaixo se vocês vão querer o local AI ali para você conseguir acessar
o ranking de qual bem posicionado o seu cliente está. Isso aqui é muito forte para você fazer a aquisição de clientes. Vocês não têm um potencial disso daqui, tá? Então, basicamente, você vai pesquisar assessoria jurídica, advogado jurídico, advogado empresarial, isso aqui para qualquer termo de pesquisa, tá? E ali mostra exatamente qual bem posicionado ele está no Google. Então, a gente consegue ter indícios e melhorar exatamente esses aspectos para conseguir ali fazer com que ele fique nas primeiras posições do Google. E a gente sabe que Google, justamente para esse nicho em específico, advocacia, é o mais forte que tem. É o arroz com feijão aqui que funciona, né? Então, também eu vi ali alguns termos de busca que eu também mostrei para ele isso aqui na Cal. E, pessoal, eu vou mostrar a Cal para vocês aqui. Aqui, ó. Exatamente o que eu estou mostrando para vocês foi o que eu mostrei para ele, ó. Então aqui, ó, mostrei o site, falei desses indícios, mostrei também o local AI, da pesquisa que eu tinha feito aprofundada. Eu mostrei exatamente tudo, ó, os termos de busca que eu fiz que tinha mais relevância. Então aqui, ó, eu pesquisei advogado empresarial, falei assim, ó, você acertou em cheio na questão de posicionamento ali de assessoria jurídica, porque é o termo mais pesquisado entre os empresários e tudo mais. Falei, e falei assim, cara, agora eu vou te falar os templates de site que eu acho interessante a gente desenvolver para você, tá? Porque eu vi ali que o seu site ele tem um template de cor específico, por causa da sua logo, mas eu queria apresentar esses sites aqui que eu pensei para você como autoridade ali empresarial, né? Então, de advogado empresarial. Eu apresentei esse site aqui do Behance, vai estar na descrição aí para vocês, tá? Que tem vários tipos de site, tá? E não tem só esse, tá? Tem outros sites aqui, eBuild, eu acho que é esse o nome. Mas assim, tem uns sites também bem legal, ó, que eles já deixam completinho também para printar, para fazer todo esse site de jardinagem que é interessante. Tá vendo? Então assim, tem vários e vários sites de template. Então assim, o mais famoso é o Behance, que é o padrão, né? Aí eu mostrei esse site para ele, mostrei esse outro site para ele, essa outra landing page. Mostrei também esse do Dr. André Pacheco aqui, ó, com uma animação. Falei, pô, dá pra gente melhorar muito mais isso daqui. Detalhe, esse site que a gente que criou, tá? Mas ele é um site que a gente ainda vai fazer o diagnóstico pro cliente ali, né? Então, assim que a gente postar esse vídeo, provavelmente esse diagnóstico vai estar feito. E se eu fechar, eu vou trazer para vocês também, né? Obviamente, o lead... Obviamente, se o cliente permitir, né? Porque eu pedi essa autorização pro Jonathan para estar gravando esse vídeo, né? Com ele ali. Então, assim, a questão do social media eu mostrei para ele também. Eu mostrei exatamente tudo que eu entregaria para ele, como eu entregaria, para ver o que ele achava, alguma sugestão dele. E isso tudo, pessoal, eu fui gravando ali no Loom, né? Mas obviamente não pegou o áudio dele, então eu me ferrei nessa parte. Mas como eu repetia muita coisa que eu falava para ele, meio que eu já tá guardado que eu que vou fazer a entrega aqui, eu vou tacar todo esse script ali, a tradução, também no meu sistema ali, que é feito com cloud, né, também. Então, a base dele é cloud e outras inteligências artificiais ali, mas eu vou mandar ali para ele para identificar, né, algumas coisas, dar mais contexto, né? Então, é muito interessante você estar fazendo isso, tá? Bom, e agora chegamos na proposta, né? Como que eu ofereci essa proposta para o meu cliente, né? Então, basicamente, eu fiz um PDF, tá? Eu elaborei isso aqui com Cloud Code, porque é uma das skills do meu sistema ali também, tá? Quando eu falo sistema, é um sistema operacional de Cloud Code, tá? E também a gente tem um sistema interno ali que a gente implementou, com API, com busca, com um monte de coisa, mas foi um sistema ali que a gente, tipo, malhou bastante, madrugada tá fazendo, e eu acho que ficou, pô, muito foda para entrega de cliente, então, para mim ficou a mão na roda, ainda mais para estratégias que eu uso, né? Então, ficou com o meu jeito, sabe? Mas, gente, ó, é elaborada pela Nexo, junho de 2026, do boca a boca para o digital que converte. Detalhe, quando eu mostrei isso aqui para ele, eu já sabia que o posicionamento dele não ajudava com a questão de cliente, mas sim que ele vivia ali de indicações, né? Porque o cara faz um bom trabalho. Eu acho que primeiro a gente tem que mostrar o problema para depois mostrar a solução. Se você já chega com a solução pronta, as pessoas não dão valor em algo que é de graça, né? Então, pô, me mandou um site aqui, o cara... Cara, nem pedi site para ele, o que ele tá me mandando site? Tipo assim, provavelmente as pessoas não veem com bons olhos algo que é muito fácil, né? Então eu sempre sugiro vocês primeiro fazer um diagnóstico do problema e depois entregar a solução, tá bom? Que aí o pessoal tende a dar mais valor também no preço que você vai cobrar. Então, do boca a boca para o digital que converte. Então, basicamente aqui eu especifiquei a inconsistência, esporádico, inexistente, a questão do tráfego pago, Google Meu Negócio não otimizado, falei que daria, para fazer muita coisa. Falei que a independência de indicação é uma armadilha silenciosa, funciona bem, até não funcionar mais, né? Quem vive de indicação sabe. E eu coloquei todas as soluções aqui que eu tinha estipulado para ele. Então, um sistema completo de presença digital, com identidade visual completa, com geração de imagem, foto profissional, site novo com foco em conversão, bem otimizado,
perfis atualizados no Instagram, LinkedIn, Facebook, sistema de carrossel automático, 2 posts por semana, tá? Isso aqui tudo eu já vou deixar pronto para ele. Google Meu Negócio otimizado e as respostas do Google Meu Negócio, porque eu analisei o Google Meu Negócio dele e não tem os comentários, não tem resposta para os clientes, né? Então é bem importante a gente fazer isso. E campanha do Google Ads ativa nos 30 dias. E também um bônus de R$1.000 de investimento em mídia incluso, né? Que seria ali o R$1.000 de saldo do que ele pagasse para mim, eu ia utilizar R$1.000 desse saldo para Google Ads, né? E por que eu faço isso? Esse insight aqui eu peguei com um amigo meu que também faz implementação de IA, que é o Mazeu, né? E ele passou esse insight food e ele falou, cara, entrega os R$1.000 ali pro cliente, eles vão se sentir grato porque R$1.000 dá para dar um resultado bacana e com certeza eles vão querer continuar o trabalho com vocês e tudo mais. Falei, cara, show demais, então vamos meter marcha. O empresário, pessoal, ele sempre pensa no seguinte, pô, eu vou investir nisso, mas isso vai me trazer quanto de retorno? Será que isso aqui se paga? Então, essa é a cabeça do empresário, basicamente, quando vai contratar um tipo de serviço, ainda mais relacionado à venda, tá? Então, eu sempre coloco um valor equivalente que eu poderia agregar para ele, com a meta mínima ali. Então, eu coloquei ali, pô, qual que é o ticket médio desse cliente? A gente elaborou ali, pô, R$1.500, vai, vamos colocar R$1.500 por contrato. Se eu colocar R$1.500, 5 contratinhos já dá R$7.500. Então, se eu cobrar 5.000, ainda sobra lucro para ele, né? Só que, quando ele falou o ticket médio dele, ele falou que era R$2.800. Então, assim, R$2.800 é um ticket, pô, bem maior. Falei, cara, então 2 vendas, basicamente, você já... 2 contratos que eu fechar para você ali, eu já me pago, né? Basicamente. Então, eu coloquei mais ou menos esse ticket, já mostrei para ele a questão do valor também, né? Mostrei tudo que eu entrego e cobrei ali os R$5.000, que poderia ser tanto à vista ou 3 vezes ali de R$2.000, tá? E isso seria um padrão, beleza? Então tem a fase 1 ali, que eu elaboraria basicamente tudo, né? E pagaria os R$5.000. Aí passou os 30 dias, ele vai chegar na fase 2, que a fase 2 é a partir do segundo mês. Se ele quiser manter ativo o Google Ads, com os mesmos 1.000 gastando ali por parte dele, ele vai pagar R$1.000 de mão de obra, né, para me fazer essa gestão de Google Ads, também com carrossel automático contínuo, com o Google Meu Negócio ali, com as respostas, a gente vai sempre estar dando uma olhada ali, batendo o olho e tal, a gente consegue fazer isso aqui também com inteligência artificial, tá? E muito bem feito. E relatório mensal de resultado, porque é muito importante ter, mas não é mandar uma planilha ali com palavra-chave e falar, qual que é essas palavras-chave que você acha boa de colocar? Não, não é isso. É a gente fazer o trabalho e entregar o resultado. Cara, essas palavras-chave aqui a gente identificou que tem busca. Isso aqui foram os clientes que chegaram através dessa palavra-chave. Então, assim, é você entender também o que você está fazendo, né? Não entregar qualquer coisa para o seu cliente. E eu cobrei R$1.000 de mensalidade. Léo, muito barata essa mensalidade, cara. Imagina 30 clientes desse jeito. Você vai ficar louco. Pessoal, eu cobrei R$1.000 de mensalidade aqui porque na Cal eu ofereci algo diferencial para ele. Falei, cara, eu quero crescer junto com você. E realmente eu quero crescer junto com o meu cliente. Então eu falei assim, cara, eu não quero deixar uma recorrência pesada para você ter que pagar 3, 4, 5 mil reais por mês. Para mim não faz sentido. Por quê? Tanto você vai me ver como seu funcionário, que é algo que eu não sou, né? E também que eu vou ficar me cobrando para entregar resultado para você. Não que isso seja ruim, meta é importante, mas pô, eu tô focando no meu negócio também, né? E você está focando no seu. Então assim, é muito mais uma troca de serviço no sentido de eu preciso entregar resultado para ele, né? Para ele continuar com o serviço comigo, mas eu também quero crescer junto com ele, né? Então assim, eu não quero fechar 5 contratos para eles no mínimo, eu quero fechar 15, 20, 30 contratos. Então eu cobrei ali um percentual também por contrato fechado, né? Ali pode variar de 10 a 20 a 30%, até mais se você definir ali, né? Isso vai da sua negociação ali com a pessoa que você está fechando. Então assim, um fixo, né, uma mensalidade por um serviço prestado recorrente e mais um percentual do que você conseguir fechar pelo digital é excelente, porque para ele é benéfico. Agora eu falei assim, deixei muito claro. Cara, se você, sei lá, gastou 5 mil reais de Google Ads e a gente fechou ali alguns contratos que dá o valor de 5 mil reais, eu não vou te cobrar, tá? Eu vou cobrar, obviamente, a minha mensalidade de R$1.000 que foi pelo serviço que eu prestei, né? Mas eu não vou cobrar o percentual. Por que eu não cobraria o percentual? Porque não faz sentido, o cara empatou na questão do tráfego. Agora, se der lucro, aí obviamente eu vou querer a minha porcentagem dos leads que eu trouxer para ele a questão do digital. Agora, os que é indicação da indicação, e por aí vai, isso aí é dele, é pelo trabalho dele, é benéfico dele. E se eu conseguir posicionar ele para ter tanta autoridade que vai chegar a indicação da indicação, por mim, isso é tranquilo. Eu estou fazendo o meu trabalho bem feito, beleza? A recompensa da madrugada é isso aqui, ó. Um solzão de manhãzinho, coisa boa. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal.
Eu vou mostrar tudo para vocês no próximo vídeo de como fazer a implementação com Cloud Code, como a gente vai entregar esses produtos, esse serviço para os nossos clientes, né? E eu espero que você tenha gostado, né? Então, é isso. Tamo junto e bora faturar. Pra cima!